Senta, de pé, para ouvir o câncer. Lá na igreja tem esse negócio, ficar de pé, já estou de pé, antes de nascer já estava de pé. Não levanta, não fica sentado. Quando ninguém fala nada, não. Também sem falar nada, você vê uma Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, estava todo mundo sentado. Então, ninguém fala nada, está escrito lá. Glória a Deus. Mas aí eu entendo essas coisas, não censuro nada disso, porque cada um tem seu jeito. E a gente tem que respeitar essas coisas. Mas a gente faz uma descontraçãozinha assim. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Eu acabei de, por tabela, receber um convite para estar domingo à noite aqui, viu? Foi certo mesmo. Não, o negócio está ficando descontrolado, gente. Mas não é? Mas Jesus vai libertar, viu? Falar a palavra de Deus, falar a Bíblia, na verdade, é a única coisa que eu estou sabendo fazer ultimamente. E, para ser mais exato, é a única coisa que, quando eu tenho oportunidade de fazer, eu procuro fazer. Todos os irmãos aqui sabem que eu passei uma fase muito difícil. Há um ano atrás, nessa hora, nesse dia, eu estava ensinando uma cama. Não sabe muito bem disso. Mas Deus é aquele que faz a chave, mas também cura. É o que diz lá o manual. E por fim, depois foi o passamento do meu benzinho. E essas coisas, sem querer, elas abatem muita gente. A verdade é essa. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. E todos nós, quem não passou, está sujeito a passar, porque nós estamos aqui, infelizmente ou felizmente, para isso. E, por incrível que pareça, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito até então. Eu comecei a rejeitar a oportunidade para falar. Eu não tinha condição de estar falando. Eu comecei a rejeitar, não tem condição, não. Eu só nem pego, não tem condição. Mas o tempo vai passando e o tempo, ele de uma certa forma, ele é um aliado e ele ajuda a aliviar a carga, a tensão. É isso? Todo mundo sabe disso. E Deus é aquele que trabalha de muitas formas e muitas das vezes Deus trabalha de uma maneira que a gente na hora não entende. Na hora a gente não entende por que aconteceu. Eu me lembro daquela passagem, irmão, tá bom. Não precisa um perigo. Não, pode deixar que uma dessa aqui para mim, faz favor. Eu estou sem lenço, sabe? Eu fiquei sem lenço em casa. Muito obrigado, sim. E eu me lembro daquela passagem que dizendo assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas não vai aguentar, não vai se importar. Então, ele reservou, ele não falou, porque realmente, às vezes, as coisas acontecem e nós não entendemos aquilo que ele fala, ou aquilo que ele faz. Eu louvo a Deus, eu estou bem, fazer os irmãos, eu estou bem, fisicamente eu estou bem. Não senti mais nada já há muito tempo. Graças a Deus. Não senti mais nada, eu durmo bem, eu bebo muita água, eu como bem, estou até diminuindo a comida, que eu larguei 3 quilos, não quero ficar mais barrigudo, não. Então, estou controlando até essa parte aqui, entendeu? E todas as coisas em relação a mim aqui está tudo bem, graças a Deus. Espiritualmente eu estou bem, entendeu? Espiritualmente eu estou bem. Apesar de, quando eu digo, ainda existem pequenos resquícios devido às coisas que estão acontecendo, que está abatendo essas coisas, sabe? Mas até mesmo o meu emocional melhorou. Amém. Graças a Deus. Bom, eu quero deixar aqui um versículo no capítulo do Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou falar aqui um assunto que eu nunca falei em lugar nenhum. Vou tirar o selo aqui, tá? Maravilha! Não é sério, nunca falei. Capítulo 1, versículo 14. É um versículo até bem
conhecido, para quem leu o Evangelho de João, ouviu muito isso aqui. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero me ater nessa primeira parte do versículo. E o Verbo se fez carne. Quando se fala isso, todo mundo sabe do que se trata, qual é o assunto, a pauta do assunto. Quando se fala que o Verbo se fez carne, todos nós sabemos que isso aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus, como nós conhecemos, porque antes que isso acontecer, você não se escandaliza não, tá? Eu vou dizer algumas coisas aqui, eu sei que é um pouco forte, mas depois que eu for embora, não vai dizer, o pastor falou mais heresia aqui hoje. Não, você não tem o alcance que eu tive, mas você vai ter, com certeza. Porque antes que o Verbo encarnasse, Jesus não existia. Presta atenção, Jesus não existia. O Cristo já existia, mas Jesus não. Nós temos uma formação, tudo vamos dizer, envolve-se a pessoa de Jesus. Eu vou explicar isso, vocês vão ver. E nós vemos que esse verbo, existem 3 expressões que definem a pessoa desse Jesus que nós conhecemos como Deus: Verbo, Logos e Cristo. Verbo, Logos e Cristo. O Verbo, o Logos e Cristo é a divindade. Jesus é a humanidade, da divindade ao encarnar. É muito interessante esse negócio, viu? Na questão da divindade, Cristo, o Verbo e o Logos, eles são transcendentes. Só que o Cristo, o Verbo e o Logos se revelou à humanidade como Jesus. Porque quando nós vemos o texto que nós lemos, fala que o Verbo se fez carne, não era, ele se fez. Se ele se fez carne, não sendo até então, é porque ele ainda não estava humanizado. Se você ler as epístolas de Paulo, normalmente, na grande maioria, pelo menos nas Bíblias mais um pouco atrás, mostra isso sobejamente. Quando ele se refere ao Senhor Jesus, como nós conhecemos, ele raramente é assim, Jesus Cristo. Mas ele fala Cristo Jesus. Vamos lá. Então, ele se revela como imanente nas criaturas finitas, que somos nós. Nessa questão, eu vou apresentar aqui 4 pontos relacionando a isso. Primeiro, a causa única se revela nos efeitos múltiplos. A essência se existencializa
O infinito torna-se finito sem deixar de ser infinito. Depois você tira as heresias também. Não, você vai lá em casa um dia, deixa eu conversar. E o Logos se fez carne sem deixar de ser o Logos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente olha aqui o versículo primeiro, você vai dizer assim, ó, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escrevendo. Aí nós olhamos e vemos que a divindade transcendental, ela não está no princípio, como nós entendemos perfeitamente, porque a divindade não está nem no tempo e nem no espaço. Mas quando a divindade infinita e eterna aparece como Deus finito e temporário, então nasce o primogênito e o unigênito de Deus. Alguém pode até estranhar assim, não, peraí, Jesus era temporário, tanto é temporário que ele passou um tempo aqui, acabou, foi embora. Ele ficou aqui para sempre. Como Jesus, não. Como homem, não. Como carne, não. Entendeu? Então, ele nasce como primogênito e como unigênito da divindade, no caso do Pai, que é Deus. O Deus primário, o Deus altíssimo, o Logos, o Cristo transcendente, que já era antes que o mundo existisse. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, deixa eu ver se tem uma coisa aqui em cima. No versículo 15, ele referindo-se ao Senhor Jesus, ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui, a palavra na língua original, ela vem a ser um substantivo de uma outra palavra, porque a palavra primogênito, ela é falada assim, prototokos, e ela é um substantivo que vem derivado de uma outra palavra chamada protos, que significa o primeiro. Então a gente observa isso. Cristo, Jesus, como nós quiser falar, né, no caso, é o primeiro. Protos, o primeiro, e ticto, da onde vem tótio. Significa o quê? Tem o sentido de gerar, mas também tem o sentido de proeminente. Então, figurativamente falando, o primogênito, no sentido principal, é alguém altamente distinto. E quando se refere à pessoa do Cristo, do Senhor Jesus, do Filho de Deus, antes da fundação do mundo,
É o que fala o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5 e 6. Então, eu começo a observar isso porque nós olhando essa questão, nós observamos que a divindade, ela não está no princípio, como nós entendemos. Princípio é aquilo que tem início de alguma coisa, porque ela é anterior a todos os princípios de tempo e espaço. Com isso nós vemos que Deus está no princípio de todos os princípios. Deus é como se diz o Senhor, no caso o Senhor é o primogênito de todos os outros gênitos. É o Criador de todas as criaturas posteriores. E o Cristo, o Logos, é teogênito, porque ele foi gerado pelo Pai, por geração eterna. Só que nós, ou seja, as outras criaturas, no caso nós, não somos teogênitos, somos cristogênitos, porque fomos gerados por Cristo através do Espírito Santo. E somos criaturas finitas. Ele não, ele é transcendente. Tem muita diferença. Entendeu? Então, a gente observa o seguinte: o Filho, ele é gerado pelo Pai, no sentido, no caso da sua encarnação, até inclusive, entendeu? No sentido de uma individuação do universal e de uma existencialização da essência de um finito relativo que vem do infinito absoluto. Agora, não me pergunte como foi essa geração de Cristo pelo Pai, porque a Bíblia não fala, não mostra isso, eu também não sei. Normalmente nós entendemos, sabemos pelo que está escrito nas Escrituras, de que todos nós sabemos disso, na verdade, que o Senhor Jesus, ele recebeu esse nome porque o anjo falou que possesse esse nome dele, porque esse nome significa Salvador. E como ele veio na missão de salvar a humanidade de seus pecados, ele recebeu esse nome, Jesus, que significa Salvador. Tanto é que diz assim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está escrito lá. Então, observe o seguinte: todos nós sabemos disso, que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, uma coisa muito interessante que eu descobri nessa questão, chamou muito a minha atenção. A gente ouve nos dias de hoje muitas conversas, muitos conceitos, muitas palavras, e na verdade, pelo menos até onde eu sei, apesar de eu não sou dono da verdade, na verdade, mas até onde eu sei, carece de fundamentação bíblica, não nem dizer teológica, bíblica. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, quando foi gerado aqui na terra, no ventre de Maria, ele não tinha pai humano. Até porque o pai transmite a natureza pecaminosa para os filhos. A natureza, ela é transmitida, entendeu? E nesse aspecto a mulher goza de um certo privilégio, porque apesar de Jesus ter sido gerado por uma mulher, ele não recebeu essa natureza. Então a gente observa que a natureza do mal, do pecado, é transmitida pelo homem, não pela mulher. E eu já vi pessoas dizerem assim, então Jesus tinha sangue de Maria. Bom, eu acredito que não. Eu fui fazer uma pesquisa, um levantamento sobre essa questão do sangue. Eu encontrei um troço que balançou meus alicerces. Balançou meus alicerces.
Fui fazer uma análise bíblica. A primeira coisa que eu comecei a analisar acerca do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus era incorruptível, sem mancha, sem mácula, sem nada. Maria, mesmo não transmitindo a natureza do pecado, ela era pecadora, mas ela em si possuía tal natureza. Não podia transmitir para ele. Foi a minha, onde eu cheguei. Eu estou vendo aqui uma aprovação que ele está só balançando a cabeça. Isso me dá tranquilidade. Hein? Então veja só. E às vezes as pessoas falam essas coisas, e eu até acredito que por falta de informação, por falta de conhecimento realmente. Como assim? Como é que um ser gerado no ventre de uma criatura não recebe nada dela? Olha, se dentro do processo humano de reprodução isso acontece, eu posso garantir a vocês que com o Senhor Jesus isto não aconteceu. Porque se ele recebesse qualquer coisa da sua mãe, Maria, ele estaria na mesma condição que nós nos achamos filhos. Todos nós sabemos que na geração de um embrião, a chegar à condição de um feto, para poder se desenvolver como um ser, durante esse período em que esse embrião, esse feto, vamos usar a palavra feto, melhor dizendo, é mais conhecido, esse feto fica no ventre de uma mulher, ele está coberto por uma coisa, protegido por uma coisa chamada placenta. Na verdade, a placenta é não deixar passar nada de lado de fora do feto para dentro dele. Eu fui pesquisar em, como se diz, em páginas de medicina médica, e encontrei. Aí disseram assim, mas o sangue dele? Bom, a Bíblia diz que o sangue dele era incontaminado. A Bíblia fala isso. E como é que então ele, na condição de feto, antes de nascer, já tinha sangue nas suas veias? E eu encontrei, muito simples. Sabe o que produz o sangue no corpo de um feto? E em nós, depois de grande nascido? Uma coisa chamada medula óssea. Ela produz o sangue que nós temos correndo nas nossas veias. Jesus, como ser humano, mesmo dentro da sua divindade, no ventre de Maria, era um ser humano. Agora ele está encarnado, é humano. Ele tinha com certeza também medula óssea. Eu fui ver depois que o que realmente produz sangue para nós são os ossos que nós temos. São os nossos ossos, o esqueleto, os ossos do corpo humano. Aí eu fui entender por que o sangue de Jesus era puro, era incontaminado. Porque ele não tinha nenhuma participação da sua mãe biológica. Deus, que quando criou o homem, agora eu vou especificar, Deus quando criou a mulher, já criou na condição de gerar e nessa condição de proteger o feto que seria gerado do seu ventre. Aí sabe o que eu lembrei? Que sangue precioso, aleluia, saiu de mim, Jesus, que sangue glorioso, vertido foi
o sangue de Jesus, do homem Jesus, ele foi derramado unicamente com a finalidade, o propósito, o objetivo de operar uma obra de redenção. Glória a Jesus. Aí eu levanto, eu sou muito confrontante, sabe, questionador. Eu levanto a questão: como poderia ser um sangue contaminado remir os outros contaminados pelo mesmo pecado que tinha contaminado o sangue daquele que veio nos remir? Não tinha como pensar. Não tinha noção. Então o sangue dele era puro. Então, baseado nisso, eu afirmo: ele não tinha o sangue de Maria. Não podia ter. Concordo plenamente. Senão seria um sangue igual ao nosso. Perfeito. Está vendo como essas coisas? Aleluia. Então a gente vê a pessoa de Jesus como nós conhecemos, o nosso Salvador, não? Mas nós não podemos esquecer e ignorar que antes de ele ser Jesus, ele era o Cristo, o Logos e o Verbo, como ainda é até hoje. E ele é Deus como a primeira e a mais alta manifestação da divindade. Agora, o Cristo, como nós conhecemos, o Senhor, como nós conhecemos, é a mais alta individuação da mesma divindade. Vou mostrar para vocês. Por que essa diferença? Bom, a Bíblia mostra, a Bíblia fala que por causa da obra que ele realizou, o Pai o exaltou soberanamente acima de todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra. E Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz lá que ao nome dele, está lá, obrigado, todo joelho se dobrará, como diz lá, que estão nos céus. Aí você olha, as maiores falanges celestiais, os mais altos níveis, que nós não sabemos até que ponto chega esse nível, vai estar de joelho lá. O arcanjo Miguel, que a gente faz uma projeção, vai estar de joelho lá. Nós vamos estar de joelho lá. E Jesus é a personificação do Cristo. Jesus é a personificação do Verbo. Jesus é a personificação do Logos. O Jesus, o homem Deus, não era Deus, mas é o homem Deus, que ele estava como homem, que nós conhecemos, que está registrado nos Evangelhos, que os apóstolos falaram sobre ele nas suas epístolas. Esse é a personificação do Cristo. E houve uma revelação direta acerca disso lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro declarou: Tu és o Cristo. Pedro não
pessoa humana, mas a pessoa divina que estava em forma humana. Aleluia. Porque ele poderia dizer assim: tu és Jesus, o Filho de Deus. Não! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É só unir os pontos. É só unir os pontos. Aleluia. Porém, agora nós vemos o Cristo humanizado, o Cristo em forma humana. A Bíblia fala isso, tranquila, várias passagens. Mas existe uma coisa que nós também não podemos, não devemos ignorar, mesmo como homem, Cristo se tornando Jesus, ele não deixou de ser o Verbo. Não deixou de ser o Cristo. Por quê? Porque a realidade interna do homem Jesus era o Cristo. Aleluia. Era o Logos. Era o Verbo. A essência da divindade estava ali em forma, estava ali em forma humana, comungando com os homens, andando por aquele lugar, por aquelas regiões, expulsando o demônio, curando enfermos. Tremendo, camarada. Essa realidade interna, como eu disse, era o Cristo, era o Verbo, era o Logos, que por fora apareceu como uma facticidade chamada Jesus, que vem a ser o caráter próprio da condição humana. A condição humana dele, o caráter dele, a sua formação interna como pessoa física que ele era, não era como muita gente possa pensar ou possa imaginar. Quando você olha a carta de Paulo aos Filipenses, você encontra lá quando ele fala no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, por aí assim, quando ele fala, ali ele mostra aquilo ali, é bem interessante aquilo ali, porque ele mostra uma realidade. Quando ele diz, capítulo 2, deixa-me ver, versículo 6, referindo-se ao Senhor Jesus, que está no versículo 5, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porém aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você vai observar que existem duas formas aqui: forma de Deus e forma de servo. Na língua do Novo Testamento, na nossa língua, forma é forma para tudo. No grego do Novo Testamento é diferente. Forma de Deus tem um significado, forma de servo tem outro significado. E isso aqui está bem associado a isso que eu estou passando para os irmãos. Quando ele diz assim, sendo em forma de Deus, ele usa uma palavra chamada morfe, que significa a realidade interna da divindade que habitava nele. Por isso que ele chegou a ponto de dizer uma certa ocasião assim, eu e o Pai? Não.
Quem vê a mim, vê ele. Mas ele ainda estava como homem, corpo físico. Mas ele possuía a forma de Deus, a essência, a natureza, na sua totalidade, na sua plenitude. Entendeu? Mas quando ele diz forma de servo, porque antes que ele fale forma de servo, aí você vai observando um detalhe. O versículo 7 diz que ele aniquilou-se. Tem uma versão que fala esvaziou-se. E essa expressão na língua do Novo Testamento significa esvaziar-se totalmente. Então, quando ele toma a forma de servo, como ele toma a forma humana, ele se despiu de toda a sua plenitude que tinha no céu como Deus, para vir ser homem. Abriu mão das suas prerrogativas divinas, na sua totalidade, como ele tinha no céu, antes de vir aqui. Então, quando diz que ele aniquilou-se, esvaziou-se, ele agora toma o quê? Forma de servo. Agora, eu continuo sendo o que eu era lá, mas de uma forma diferente. Toda aquela glória que ele possuía, ele recupera quando volta, depois de ter terminado a obra aqui. E essa passagem você encontra lá no Salmo 24. Onde o salmista, na inspiração de Deus, ele mostra a presença do chamado Rei da Glória. Quando ele conclama nos céus os seres, os habitantes celestiais, quando ele diz assim no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se ele vai entrar, é porque ele não estava no recinto. Aí ele diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. E o clamor volta novamente: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem é esse Rei da Glória? Levanta-se a pergunta novamente e vem a resposta: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí as pessoas que não têm a informação correta dizem: isso aqui é o Pai. Desculpe, não é não, é o Filho. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento é o Filho, é o Cristo, não é o Pai, é o Cristo. Glória, glória, glória. Livro do profeta Isaías, vou apenas mostrar uma referência, para não extinguir muito tempo. Capítulo 44. Preste bem atenção. Mas já está terminando, não cheguei nem no meio. Termina tudo. Deixa comigo. Acharam o capítulo 44? Diz assim, versículo 6. Vamos analisar sem tendência, sem partidarismo, friamente. Diz assim: assim diz o Senhor
Rei de Israel. Quem é o Rei de Israel? Senhor. Jesus. Então quem está falando aqui? É Ele, meu Pai. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. E seu Redentor, quem é o Redentor? Jesus, meu Pai. O Pai não redime, quem redime é Cristo. Vamos mais um pouquinho na frente? O Senhor dos Exércitos. Então ele é, inicialmente, Redentor, Rei de Israel, Redentor e Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas são? 3. Uma. Está escrito. Tem outra referência, eu não vou esticar. Presta atenção. Aí ele diz assim, está no mesmo versículo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então observe os detalhes. É o que eu sempre falo, é os detalhes que não são do Roberto Carlos. Atenta para isso. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo botar um pouco d'água aqui. Consigo? É questão de você ler e analisar o caminho. Então, repetindo. Rei de Israel, Redentor, Senhor dos Exércitos, primeiro e último. Agora, pega a sua Bíblia. Se o irmão puder botar aqui depois aqui, seria bom. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá. Já vai mostrar João no céu, quando foi arrebatado. E diz lá o texto que ele, João, ouviu uma voz que falava atrás dele. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos. Mas vamos ler o texto. Primeiro vamos ler o contexto, o versículo 17. Ele virou para ver quem é que falava com ele. Entende-se que quem falou estava às costas dele. Ele virou, ou ao lado, certamente, ele não viu. Ele diz que viu um homem no meio dos castiçais, semelhante ao Filho do Homem, a visão dele, em glória, semelhante ao Filho do Homem, vestido dos pés assim, cabeça assim. E ele ainda diz assim que os olhos eram como chamas de fogo. Só tem um na Bíblia que tem chama de fogo, como os olhos como chama de fogo. Aí ele pegou, versículo 17 diz assim: e quando eu vi, caí aos meus pés como morto. E ele, a pessoa que ele viu, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é esse personagem do Apocalipse? Quantos Jesus existe? Então eu não posso entender que aquele lá do profeta Isaías seja outro. É o mesmo. Então quando a Bíblia fala Senhor dos Exércitos, é ele. As pessoas às vezes não têm certas informações, começam a colocar de bobagem. Então a gente observa essas coisas, irmãos, e começa a ver que as coisas, Deus não trabalha errado. Nós até trabalhamos errado, mas Deus não. Agora, dentro da questão humana, ainda aqui na Terra, claro, havia um ser chamado Jesus, que na verdade era o Logos em forma humana, o Verbo, Cristo, como quiser, entendeu? E nós vemos que esse Cristo se manifestou, se encarnou, entendeu? E a sua realidade, presta atenção, a sua realidade interna em Jesus não foi
plantada. Entendeu? Pelo esquema externo. Não. Entendeu? Ou pela facticidade humana de Jesus. Ou seja, o que ele era dentro, ele era fora. Entendeu? Porque a pessoa de Jesus, como nós entendemos, aquele corpo, era simplesmente uma roupagem, uma vestimenta, para que as pessoas pudessem ver um Cristo transcendente, ou ver a sua realidade manifesta entre eles através daquilo que o homem fez. O homem que eu falo, Jesus, tá? Isso dá-nos uma observação da seguinte forma: que havia entre o Cristo e o Senhor Jesus, vê se você consegue alcançar isso, tá? Uma total interpenetração e permeação, a tal ponto de nunca mais eles se separarem. Porque o Cristo, a essência da divindade. Gente, desculpe, eu viajo. A essência da divindade que estava ali em forma humana, o Cristo, como nós falamos, cristificou a tal ponto o Jesus, o homem, a forma humana, que com ele subiu ao céu e com ele está por toda a eternidade. Mas esse agora, pastor, deu um nó na minha cabeça. Vamos desatar o nó lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Isso aqui. Quando Paulo afirma: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus ali, o Deus segundo, o Pai, entendeu? E os homens ali, não é como consta, é Cristo Jesus, homem. Troca esse negócio aí. Cristo Jesus, homem. Então você observa que aquele Jesus cristificado subiu ao céu. Tanto é que quando ele subiu ao céu, todo mundo viu. Ele não simplesmente estava aqui, desapareceu lá em cima. Não, todo mundo viu. Você encontra isso lá no livro de Atos, capítulo 1. Entendeu? Você encontra isso lá. Você está entendendo? Então, resumindo, para finalizar essa parte, o Cristo Logos, unigênito do Pai, se fez carne na pessoa humana de Jesus. E depois que o Verbo se fez carne, a carne pôde fazer-se o Verbo. É aí que entra a questão da interpenetração e permeação de um com o outro, uma fusão. E nós encontramos isso quando nós vemos aquela cena da transfiguração. Ali era o homem Jesus. Em breves momentos, ele, diante dos seus discípulos, só tinha 3 com ele, né? Só tinha 3 com ele lá no monte da transfiguração, não é isso? Ele se espiritualizou. Ele resplandeceu.
Então você observa, o espírito que se materializou dá à matéria o poder de espiritualizar-se. É o que nós vemos no caso da transfiguração. Depois que o Verbo encarnado permeou totalmente a carne da natureza humana de Jesus, vamos embora. Ele pôde fazer a sua extensão dos céus. Por isso, hoje, o Senhor Jesus no céu, Cristo Jesus, e nós vemos que Ele, segundo o que diz as Escrituras, está assentado à direita de Deus Pai. E quando eu vejo isso, quando eu olho para essas coisas, eu fico imaginando o privilégio que nós temos, o que diz o texto no manual, que da forma que ele é, do jeito que ele é, nós vamos vê-lo. Agora, por que nós vamos vê-lo? Porque nós também estaremos transformados na mesma essência dele. Isso fala em Filipenses capítulo, parece que é 3, 20 e 21. Às vezes a gente passa determinadas situações, mas nós temos que lembrar uma coisa, e todas essas situações aqui são passageiras, por isso que Paulo diz aos Romanos que a glória que nos está reservada, né? É uma coisa assim, né? As tribulações da vida não são para se comparar com a glória que nos está reservada nas histórias. Aleluia. Deus abençoe. Jesus realmente nasceu, Deus nasceu como Jesus. Existem outras coisas, inclusive alguns verbos gregos que mostram essa questão. É muito interessante isso. É que o tempo não dá para a gente desenvolver, teria que fazer aqui um pequeno seminário sobre isso, mas eu não estou com essa bola toda cheia aqui também não. Vamos entender isso, né? Você gosta? Legal, se aproxima. Valorize o Cristo que te salvou, Jesus que te salvou, que ainda existe hoje no céu, como Cristo Jesus. Ele é o nosso intercessor, e Ele não está longe de vir nos buscar e nos levar para lá. Muito obrigado. Que maravilha, né, irmãos? Por isso que eu falo, ganha quem? Quem vem, né? Eu fico muito feliz quando a gente pode entregar o culto e a gente entrega quem confia, né? Esses homens que amam a palavra, amam o ministério, eu tenho que valorizar isso, vou fazer sempre. Fico feliz mesmo. Vocês vão me ver fazendo isso mais vezes. Pastor Joara, Pastor Renê, esses homens que amam, se dedicam à obra do Senhor, né? Você está feliz? Eu estou. Vamos cantar o 400. Todas as frases têm Jesus, né? Enquanto nós vamos, nós fizemos o convite, é claro, nosso pastor Joara vai ver a questão de compromissos, né? Não dar resposta por emoção. Você vai poder estar. E podendo, você vai estar aqui dando uma palavra no domingo e convidando todos os departamentos para nós louvarmos uma ação de graças domingo. Culto de maravilha. Glória a Deus. Que bênção. Vamos cantar? Sim. Deus abençoe.